Processos de desenvolvimento de software. Apresentação da disciplina. Veja o vídeo a seguir e entenda por que conhecer os processos de desenvolvimento de software é essencial para atuar com mais eficiência e segurança em projetos da área de tecnologia. O que você irá estudar nesta disciplina? Fundamentos de software e gerenciamento de projetos. Compreender os conceitos e etapas do desenvolvimento de software e seu vínculo com o gerenciamento de projetos, para garantir qualidade, controle e previsibilidade nos resultados. Fases do desenvolvimento de software. Explorar as atividades essenciais do processo de desenvolvimento de software, desde requisitos até manutenção, para entender como cada etapa contribui para a construção de sistemas eficazes e confiáveis, otimizando o trabalho em equipes multidisciplinares. Modelos de processos de desenvolvimento de software. Conhecer os principais modelos de processos de desenvolvimento de software, como Scrum, XP e Processo Unificado, para compreender qual abordagem adotar em diferentes projetos, alinhando complexidade, agilidade e qualidade na entrega do produto. Normas e modelos de qualidade de processo de software. Identificar normas e modelos de qualidade como CMMI, ISO IEC 15504 e MPS.br, para compreender como a padronização de processos contribui para a melhoria contínua, aumentando a confiança do cliente e a eficiência organizacional. Olá, seja bem-vindo. No mundo digital em que vivemos, aplicativos e sistemas fazem parte da nossa rotina. Mas o que poucos percebem é o quanto de planejamento, organização e técnica existe por trás de um software que realmente funciona, com qualidade, segurança e dentro do prazo. Nesta disciplina, você vai entender como nasce e se desenvolve um sistema completo, desde os primeiros passos até a entrega final. Vamos abordar os principais processos envolvidos no desenvolvimento de software, passando por planejamento, modelagem, codificação, testes, implantação e manutenção. Você vai aprender como organizar o ciclo de vida de um projeto, quais metodologias podem ser aplicadas em diferentes contextos e como garantir a qualidade do que é entregue. Também vai conhecer normas e boas práticas que ajudam a padronizar processos e a aumentar a eficiência da equipe. E por que isso é tão relevante? Porque o mercado busca profissionais capazes de planejar, acompanhar e entregar soluções tecnológicas de forma eficiente. Quem domina esses conhecimentos consegue atuar com mais autonomia e segurança, seja como desenvolvedor, analista, gestor de projetos ou consultor em TI. Essa disciplina foi construída para te dar uma visão completa do desenvolvimento de software profissional. Então, aproveite cada módulo, conecte teoria e prática e reflita sobre como esses processos impactam os produtos digitais que usamos todos os dias. Vamos seguir juntos? Esse conhecimento pode ser o diferencial que você precisa para crescer com solidez na área de tecnologia. Bons estudos! Fundamentos de software e gerenciamento de projetos. O processo de desenvolvimento de software e sua aplicação no gerenciamento de projeto. Professor Alberto Tavares da Silva. Itens iniciais. Propósito. Compreender a importância do processo de desenvolvimento de software e do gerenciamento de projetos no contexto da engenharia de software. Objetivos. Reconhecer os conceitos básicos relacionados com o desenvolvimento de software. Descrever as etapas essenciais de um processo de desenvolvimento de software. Relacionar as etapas de um processo de desenvolvimento de software com as etapas de gerenciamento de projeto. Descrever a importância do gerenciamento de risco no projeto de software. Introdução. Nos dias atuais, a importância do software é facilmente perceptível em função dos inúmeros serviços digitais disponíveis na nossa sociedade da informação. Em outros cenários, o software também está presente em sistemas de controle de veículos, aviões, refinarias, entre outros. Podemos afirmar que o produto software tem que ser projetado aplicando-se às melhores práticas da engenharia, pois quais seriam as consequências de um defeito de software em uma aeronave com 500 pessoas ou na falha de um sistema de controle de tráfego aéreo? Realmente, o software necessita das melhores práticas da engenharia no seu projeto. Neste contexto, destaca-se a disciplina Engenharia de Software, que trata dos aspectos técnicos que permitem a geração do produto software. De uma forma geral, a engenharia, qualquer que seja, necessita de processos. Em função dessa premissa, podemos afirmar que não existe engenharia sem processo. O processo de desenvolvimento de software inclui algumas etapas básicas, cujo momento de aplicação depende do modelo adotado pelo engenheiro de software. Uma área de conhecimento importante, aplicada em qualquer engenharia, é o gerenciamento de projeto. Ele permite elaborar um plano de projeto onde são otimizados os recursos, que incluem pessoas,
materiais e equipamentos. A metodologia de gerenciamento de projeto permite, a partir de requisitos identificados nas primeiras etapas do processo de qualquer engenharia, a geração do produto objeto do projeto de acordo com o planejado e de forma controlada. A engenharia de software está alinhada com a área de conhecimento gerenciamento de projetos, sendo esta fundamental ao engenheiro de software. Cabe um destaque especial nesse contexto ao gerenciamento de riscos, principalmente na seleção de portfólio de projetos de software. 1. Conceitos básicos relacionados com o desenvolvimento de software. Software. Seria possível a sua vida hoje sem o smartphone? Acredito que a maioria em uma pesquisa iria responder um enfático não. O que você acha que torna o telefone móvel tão atrativo? O software? É provável, pois, não descartando a importância do hardware, o software permite uma relação de usabilidade interativa e intuitiva, gerando um uso intensivo. Essa competência é resultado de trabalho multidisciplinar árduo de engenheiros de softwares, administradores de banco de dados, web designers, entre outros profissionais. Neste contexto, vamos iniciar nosso estudo sobre a extraordinária área de conhecimento e engenharia de software, que tem como principal produto o software. Atenção! Destacamos que a bibliografia Pressman, 2016, é uma referência mundial nessa área. O conceito de software a seguir define esse importante produto. Software consiste em 1. Instruções, programa de computador, que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados. 2. Estruturas de dados que possibilitam aos programas manipular informações adequadamente. E 3. Informação descritiva, tanto na forma impressa quanto na virtual, descrevendo a operação e o uso dos programas. Pressman, 2016. Implicitamente, o software relaciona-se com o hardware. Essa relação gerou a denominada crise do software, sintetizada pela afirmativa a seguir de Edger. A maior causa da crise do software é que as máquinas se tornaram várias ordens de magnitude mais potentes. Em termos diretos, enquanto não havia máquinas, programar não era um problema. Quando tivemos computadores fracos, isso se tornou um problema pequeno. E agora que temos computadores gigantescos, programar tornou-se um problema gigantesco. Dijkstra, 1972. É importante destacar que o desenvolvimento tecnológico do hardware nos últimos anos permitiu o desenvolvimento de softwares cada vez mais complexos, tendo um forte impacto na indústria de software. Como exemplo, podemos apresentar a substituição do paradigma estruturado pelo paradigma orientado a objetos, baseado na programação orientada a objetos que permite o reuso intensivo de especificação, bem como uma melhor manutenibilidade. Como consequência, o desenvolvimento de softwares mais complexos. Figura 1. Sistema de informação X software. Vamos enfatizar uma das principais finalidades do software, a geração de informação. A figura 1 ilustra de forma implícita os principais componentes tecnológicos de um sistema de informação, IDEST, hardware, software, sistema gerenciador de banco de dados, rede de comunicação serviços, sendo os referidos componentes interdependentes. O ambiente empresarial está representado pela respectiva pirâmide funcional, cabendo ao componente software o importante papel de agregar valor aos dados quando da geração de informações aos diferentes níveis de gestão, operacional, gerencial e estratégico, pois essa pode ser utilizada em um processo de tomada de decisão ou no controle de funções empresariais, tais como financeiro, recursos humanos e outras. Um segundo exemplo, vamos considerar a complexidade do desenvolvimento de um software embarcado em uma aeronave com 500 pessoas que realiza o seu controle total, em que um defeito pode ter um impacto altamente negativo. Vamos imaginar o que seria do piloto sem as informações do voo no painel de controle. Em ambos exemplos, observamos que o software apresenta dois papéis distintos. O primeiro como um produto a ser utilizado pelos usuários, o segundo como veículo que distribui o produto, pois a comunicação entre diversos componentes de um sistema de informação ocorre por meio de sistemas operacionais, software de comunicação, entre outros. O software distribui o produto mais importante da nossa era, a informação. Pressman, 2016. Você consegue imaginar quais os desafios atuais de um engenheiro de software? Destacamos que os desafios incluem 7 grandes categorias. Software de sistema. Camadas de software que atendem a outros softwares, tais como sistemas operacionais, drivers e outros. Software de aplicação.
Inclui software com escopo específico, tais como Sistemas de Gestão Empresarial, ERP. Software de Engenharia Científico. Inclui software aplicado às áreas de engenharia científica, tal como software para cálculo estrutural na área de engenharia civil ou processamento de imagem. Software embarcado. Instalado em produtos com funções específicas, tal como o controle de um veículo com informações disponíveis no painel digital. Software para linha de produtos. Projetado com determinado conjunto de funcionalidades e utilizado por diferentes clientes. Por exemplo, sistema emissor de nota fiscal. Aplicações web, aplicativos móveis. Software específico para dispositivo móvel. Software de inteligência artificial. Utilizam técnicas de inteligência artificial, tais como sistema especialistas, redes neurais, aprendizado de máquinas e outros. Conceitos básicos relacionados com o desenvolvimento de software. Engenharia de software. Vimos nos exemplos do software embarcado em uma aeronave ou controlando o tráfego aéreo uma característica comum, a complexidade. A melhor tratativa para a complexidade é a aplicação de metodologia que permita a decomposição do problema em problemas menores de forma sistemática, cabendo à engenharia essa sistematização. Uma premissa básica é que a engenharia permite a solução de problemas e, quanto mais complexo um produto a ser gerado, mais a engenharia faz-se necessária. Vamos ver no caso da construção de uma simples casa, talvez um engenheiro resolva o problema, e no caso de um edifício inteligente com vários andares? Neste caso, o problema tornou-se multidisciplinar, ou seja, serão necessários vários profissionais de várias áreas, exemplo gratia, arquiteto, engenheiros civis, mecânicos, elétricos, de software etc. A construção do prédio torna-se inviável caso não haja uma tratativa sistemática por meio da aplicação das melhores práticas da engenharia. A mesma correlação pode ser aplicada quando o produto a ser gerado é o software. No caso do software, aplica-se a engenharia de software. O desenvolvimento de software deve submeter-se aos mesmos princípios aplicados nas engenharias tradicionais, sendo um produto distinto em função da sua intangibilidade que o associa, muitas vezes, somente aos códigos dos programas de computador. Entretanto, diferentemente de outros produtos de outras engenharias em produção, possui alta volatilidade em função de constantes evoluções na tecnologia e nos requisitos, agregando ao software uma complexidade adicional. A primeira referência ao termo engenharia de software foi em 1968, em uma conferência sobre o tema, sob responsabilidade do Comitê de Ciência da NATO, North Atlantic Treaty Organization. Nesse contexto, o Guide to the Software Engineering Body of Knowledge version 3.0, SFBOK Guide V3.0, apresenta a seguinte definição para a engenharia de software. A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software, que é a aplicação de engenharia ao software. SFBOK Guide V3.0. 1. Conceitos básicos relacionados com o desenvolvimento de software. Tecnologia em camadas. A engenharia de software é uma tecnologia em camadas, como ilustra a figura 2. Vejamos as descrições das referidas camadas. Camada de qualidade. Garante que os requisitos que atendem às expectativas do usuário serão cumpridos. Camada de processo. Determina as etapas de desenvolvimento do software. Camada de métodos. Define, por exemplo, quais as técnicas de licitação de requisitos, os artefatos gerados em função da técnica de modelagem adotada, tal como modelo de casos de uso ou de classes. Camada de ferramentas. Estimula a utilização de ferramentas case, Computer-Aided Software Engineering, no desenho de diversos artefatos ou mesmo na geração automática de código, entre outras aplicações. A tecnologia case está disponível para uso em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software. Figura 2. Camadas da engenharia de software. Considerando um produto tangível para todos nós, você poderia imaginar que um dia construirá sua casa própria. Vamos imaginar que sim. O que você precisaria para levar em frente esta construção? Um processo, certamente, pois terá que organizar as etapas da construção: fundação, estrutura, cobertura, alvenaria, instalações, etc. Agora a construção da casa fica mais fácil. Da mesma maneira,
A construção de um software necessita de processo. Esse deverá ocorrer de acordo com as melhores práticas estabelecidas pela engenharia de software. É importante destacar que a base da engenharia de software é a camada de processo. 1. Conceitos básicos relacionados com o desenvolvimento de software. Processo de software. Processo é uma sequência de etapas que permitem a geração de um produto, no nosso caso, o software. O processo permite uma melhor tratativa em relação à complexidade de obtenção de um determinado produto, pois, na maioria das vezes, é um trabalho multidisciplinar realizado por analistas, programadores, gerentes de projeto, gerentes de teste e outros profissionais. Assim como em todas as engenharias, a engenharia de software possui uma diversidade de modelos para processos de desenvolvimento de software que atendem a diferentes problemas. Um requisito importante na seleção de um processo de software é a complexidade. Basicamente, quanto maior a complexidade de um sistema, mais formal deve ser o processo adotado. Importante: a qualidade é a camada base que sustenta a camada processo. Uma metodologia de processo genérica compreende 5 atividades. Figura 3. Figura 3. Metodologia do processo. Comunicação. As primeiras atividades de um processo de software requerem uma comunicação intensiva com os usuários, buscando o entendimento do problema, a definição de objetivos para o projeto, bem como a identificação de requisitos. Planejamento. Destaca-se nesta atividade a área de conhecimento gerenciamento de projeto, que permitirá a elaboração de um plano de gerenciamento do projeto de forma sistemática, tendo como entrega importante o cronograma que inclui as atividades a serem desenvolvidas no referido projeto, contemplando diferentes áreas de conhecimento. O processo de desenvolvimento de software disponibiliza as principais atividades que irão compor o plano de gerenciamento do projeto, sendo esse plano executado e monitorado. Modelagem. A engenharia tem como melhor prática a geração de modelos, tal como a planta baixa de uma casa. A maioria desses modelos gráficos, denominados de diagramas na engenharia de software, podem ser complementados por descrições textuais. Como exemplo, apresentamos o modelo de casos de uso que inclui diagramas de casos de uso, artefatos gráficos e descrições de cenários dos casos de uso, artefatos textuais. Construção. A partir dos modelos gerados, é realizada a construção ou implementação do software. Portanto, os modelos determinam o comportamento do software. Essa atividade inclui a codificação e os testes de software de acordo com o planejado. Entrega. Ao final, ocorre o objetivo de um plano de projeto de software, e deste, a entrega do produto em produção de acordo com o planejado. Assista agora ao vídeo Metodologia do processo de desenvolvimento. As atividades básicas apresentadas são complementadas pelas denominadas atividades de apoio, que incluem controle e acompanhamento de projeto. Dentro do princípio de que não se controla o que não se mede, a etapa do gerenciamento de projeto monitoramento e controle permite verificar se a execução está de acordo com o planejado, pois, caso seja identificada alguma não conformidade, ações corretivas devem ser implementadas. Administração de riscos. ênfase à área de gerenciamento de risco, de modo que qualquer evento, positivo ou negativo que possa impactar o desenvolvimento do projeto, seja tratado. Garantia da qualidade de software. ênfase à área de gerenciamento da qualidade, a fim de garantir que os requisitos do projeto sejam atendidos. Revisões técnicas. Atividade intrínseca da qualidade, pois todos os artefatos devem ser testados, inclusive, processos, modelos, código do software e outros. Medição. Outra atividade da qualidade que permite a definição de métricas para avaliar as várias atividades durante o desenvolvimento do software. Gerenciamento da configuração de software. Inclui os efeitos das mudanças, por exemplo, gerenciamento de versionamento do software em um processo iterativo e incremental, onde um defeito em produção pode surgir em uma versão anterior à desenvolvida no momento, sendo a manutenção realizada na versão anterior e propagada para a versão atual. Este procedimento, muitas vezes, exige uma ferramenta que automatize a solução deste problema, que pode ser bem complexo. Gerenciamento da capacidade de reutilização. O reuso de software deve ser um objetivo persistido por quem desenvolve o software. No paradigma estruturado,
Existiam as bibliotecas de funções que permitiam a reutilização de código em várias aplicações com possibilidades bem limitadas, e com o advento do paradigma orientado a objetos, o reuso ficou mais sofisticado em função de mecanismos, exemplo herança, que possibilitam uma melhor componentização do software. Preparo e produção de artefatos de software. Um processo de software encadeia uma série de atividades, sendo que estas atividades possuem métodos próprios para a geração de artefatos que necessitam ser documentados, exemplo modelo de casos de uso. Cabe ao engenheiro de software documentar cada atividade que será aplicada no processo de desenvolvimento de software em função da natureza do problema, complexidade, das características das pessoas que realizarão o trabalho e dos usuários envolvidos. Sou o professor Alberto Tavares, doutor em Sistemas e Computação, e irei apresentar as fases genéricas do processo de desenvolvimento de software. Destaco que, por definição, a engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de software, ou seja, é a aplicação da engenharia ao software. Essa tecnologia da engenharia de software ela é composta de camadas. A camada base é a camada da qualidade, que garante que os requisitos que atendem às expectativas do usuário serão cumpridos. A próxima camada é a camada de processo. A camada de processo, justamente, ela define todas as etapas que serão cumpridas durante todo o desenvolvimento do processo. A terceira camada é a camada de métodos. Então, o engenheiro de software também precisa de métodos. Vou dar um exemplo. Nós temos no desenvolvimento de software algumas abstrações funcionais, abstrações de objetos. Então, por exemplo, na abstração funcional, existe uma metodologia que se aplica, que é a modelagem de caso de uso. Então, o engenheiro de software, no desenvolvimento do software, também necessita aplicar métodos. E, finalmente, o engenheiro de software ele necessita de apoio automatizado de ferramentas, case. E essas ferramentas estão disponíveis em todo o ciclo do processo de software. Vamos agora, então, para as etapas de um processo. Lembrando que um processo é uma sequência de etapas que permite a geração de um produto. No nosso caso aqui é um produto software. Lembrando que existe uma diversidade de modelos, de processos possíveis. Um fator que é preponderante na escolha de um determinado processo é a complexidade. Bem, vamos agora então apresentar as etapas genéricas a todos os tipos de processos de desenvolvimento de software. A primeira etapa é a comunicação. Bem, o engenheiro de software tem um desafio inicial de entender o problema, o que não é fácil, porque a expertise dele é gerar modelos, criar modelos da engenharia, construir um produto. Entender o problema é, então, o primeiro grande desafio. E cabe ao engenheiro de software, numa interação intensiva com usuários e clientes que entendem do negócio, essa interação, essa comunicação é muito intensa, para que vai permitir que o engenheiro de software entenda o problema, defina os objetivos para o projeto e, principalmente, identifique os requisitos que comumente são classificados em requisitos funcionais, então, relacionado com os serviços que estarão disponíveis aos usuários, requisitos não funcionais, que são restrições operacionais, como linguagem de programação, banco de dados, requisitos de qualidade, manutenibilidade e outros. E, finalmente, requisitos de domínio, que estão relacionados com as regras de negócio. Bem, ao final dessa etapa, é gerado um documento denominado documento de requisito. A próxima etapa é a etapa de planejamento. A etapa de comunicação ela permite a definição do escopo. Definido o escopo, o engenheiro tem condições de planejar o desenvolvimento do software, ou seja, ao final ele vai gerar um cronograma com todas as atividades que serão desenvolvidas no processo. A próxima etapa é a modelagem. A engenharia requer modelos, e preferencialmente modelos gráficos. Então, a engenharia de software também trabalha com modelos gráficos, que são os diagramas, suportados por descrições descritivas, textuais. E a próxima etapa é a construção.
né? Na modelagem, são gerados modelos que determinam a forma da solução do problema. A construção do software é a codificação e testes desses modelos que foram gerados, determinando a forma da solução do problema. Temos então aí a última etapa, que é a etapa de entrega. Ao final, ocorre o objetivo de um plano de projeto de software, isto é, a entrega do produto em produção de acordo com o planejado. Então, durante o desenvolvimento do software, o engenheiro de software, durante todo o processo, ele trabalha no ambiente de desenvolvimento e, ao final, ele faz a migração deste ambiente de desenvolvimento para o ambiente que denominamos de produção, para utilização do software por parte dos usuários. 1. Conceitos básicos relacionados com o desenvolvimento de software. Resumindo, neste módulo, podemos destacar a importância do software atualmente, bem como da complexidade no seu desenvolvimento. A aplicação da engenharia de software permite lidar com a referida complexidade, pois melhores práticas podem ser aplicadas de forma a gerar um produto software que atenda às necessidades para as quais foi projetado. Destacamos que a engenharia de software é uma tecnologia em camadas, ou seja, com foco na qualidade, processo, métodos e ferramentas. Cabe enfatizar que a base da engenharia de software é a camada de processo, por isso foram descritas as principais atividades genéricas que devem compor um processo de software: comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. 1. Conceitos básicos relacionados com o desenvolvimento de software. Verificando o aprendizado. Questão 1. FCC, 2010, adaptado, sobre a engenharia de software, considere. I. Atualmente, todos os problemas na construção de software de alta qualidade no prazo e dentro do orçamento foram solucionados. Segunda, ao longo dos últimos 50 anos, o software evoluiu de um produto de indústria para um ferramental especializado em solução de problemas e análise de informações específicas. Terceira, todo projeto de software é iniciado por alguma necessidade do negócio. Quarta, o intuito da engenharia de software é fornecer uma estrutura para a construção de software com alta qualidade. Está correto o que consta em A. Terceira e quarta, somente. B. Segunda e terceira, somente. C. I. Segunda e quarta, somente. D. Segunda, terceira e quarta, somente. Parabéns! A alternativa A está correta. O software tem como um dos principais objetivos agregar valor ao negócio, permitindo a automação de rotinas comumente associadas ao controle administrativo ou em apoio ao processo de decisão. A engenharia de software permite o fornecimento dessa estrutura disponibilizando processos, métodos e ferramentas. Responda. Questão 2. Prefeitura Municipal de Manaus, 2010, a engenharia de software compreende um conjunto de etapas comumente citadas como paradigmas de engenharia de software. No tocante a essas etapas, assinale a opção correta. A. Os procedimentos da engenharia de software constituem o elo que mantém juntos os métodos e as ferramentas. B. Os métodos de engenharia de software proporcionam os detalhes de o que fazer para construir o software. C. As ferramentas de engenharia de software proporcionam apoio totalmente automatizado aos métodos. D. Os procedimentos da engenharia de software garantem o desenvolvimento dentro do prazo. Parabéns! A alternativa A está correta. A engenharia de software possui 4 camadas: qualidade, processo, métodos e ferramentas. Cabe à camada de processo a determinação das etapas de desenvolvimento do software. Definido o processo, o engenheiro de software especifica os métodos e as ferramentas que serão utilizadas.